Olá pessoal, como vocês estão? O meu nome é Eric e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é a União Europeia. Vamos falar sobre os países que é da União Europeia, os seus objetivos e as suas conquistas. Puxa a vinheta! Aqui, como vocês podem ver, aqui fala o que é a União Europeia. Então, antes de começar o vídeo, eu já queria pedir para você que não esqueça de deixar o like no vídeo. Também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva-se para a gente continuar crescendo a nossa família no YouTube. Recentemente nós batemos a nossa meta de 2.000 inscritos, então agora são 2.000 pessoas. Agradeço muito a todos vocês, muito obrigado a todos que estão acreditando no meu trabalho. Então, muito obrigado, e isso é só o começo, né? Eu espero que seja só o começo, porque ainda temos muita coisa para conquistar. Então, voltando para o assunto do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre quais são os países que fazem parte, os seus objetivos, o que é a União Europeia. Hoje a gente vai aprender sobre o que é a União Europeia, um resumo, né? Um resumo do que é a União Europeia. A gente vai falar quais países participam dela, o que ela já fez, como ela foi formada. Então vai ter um resumão sobre essa organização, né? E aqui de começo já tem uma foto que, primeira coisa, o próprio nome já diz União Europeia. Então, os países que fazem parte da União Europeia são países que ficam na Europa. Então, o próprio nome já diz. Então, países que fazem parte da União Europeia são países que ficam situados na Europa. Então, tipo, você não vai ver o Brasil na União Europeia, porque o Brasil não é europeu. O Brasil é um país que fica na América. Então, ele não é da União Europeia, até porque não ia fazer sentido, né? A Europa está muito longe da América. Então, aqui tem uma pequena descrição do que é a União Europeia. A União Europeia é um grupo de 27 países da Europa. Estes países uniram-se para tornar a vida das pessoas melhor, mais fácil e mais segura. Comprometeram-se a colaborar e a intrajudar. Então aqui, como vocês podem ver, uma foto aqui com uma imagem onde tem vários países que ficam na Europa. Aqui são vários, tem Noruega, Suécia, Dinamarca, Polônia, Lituânia, Finlândia, etc. Tem vários aqui embaixo também. São vários países que fazem parte da União Europeia. Aí, como a gente viu ali na descrição, são 27 países que fazem parte da Europa. Lembrando que não são todos, lembrando, se eu não me engano, não são todos os países da Europa. São alguns, né? Porque, se não me engano, a Europa tem mais do que 27 países. Então, eu recomendo também, para vocês, que se vocês gostarem e quiserem aprender mais sobre o que é a União Europeia, eu recomendo que vocês pesquisem. Como sempre eu venho falando no meu vídeo, que quando eu trago um assunto para ele, é bom você dar uma pesquisada para você aprender melhor, ter mais conhecimento ainda do que eu já estou passando para vocês. Então, é bom sempre você dar uma pesquisada para entender melhor o que eu estou passando para vocês. Então, eu sempre tento trazer o máximo, até porque não tem como falar de tudo, porque senão esse vídeo teria mais de 2 horas para falar sobre cada uma coisa. Tem que trazer sempre o principal. Mas, voltando, aqui temos uma fotografia. E embaixo aqui fala que é o nosso primeiro ponto, que é como começou a União Europeia. Então vamos começar por aqui. A ideia de criar a União Europeia surgiu após as 2 grandes guerras na Europa. Alguns países europeus perceberam que seria muito melhor trabalhar em conjunto do que lutar entre si. Então aqui já de começo percebemos que a União Europeia começou a base, que foi uma ideia que criaram por causa que na Europa estava havendo 2 grandes guerras. Aí alguns países europeus decidiram que seria melhor trabalhar em conjunto do que ser inimigo. Melhor trabalhar em conjunto para construir uma civilização melhor.
construir um lar melhor para as pessoas viverem, em vez de ficar lutando por território. Então a União Europeia foi criada à base disso, para construir um império melhor, construir um lar melhor, onde as pessoas se sintam seguras em morar lá. Então é isso que faz ser a União Europeia e como começou. No início era apenas seis países: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Países Baixos é a Holanda. Então no início da União Europeia, eu não sei se a União Europeia hoje em dia tem 27 países, só que antigamente, quando ela estava no começo, ela tinha apenas 6. Então de 6 foi para 27, então era bem pouquinho. Eram só essas grandes cidades, grandes países da Europa, né? Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Então eram esses 6 países, bem pouquinho, né? Porque a Europa é gigantesca e só apenas 6 países no começo participaram da União Europeia. Mas depois de um tempo, ela foi aumentando com o passar do tempo. Aqui, ó, pouco tempo depois, outros países da Europa decidiram juntar-se a eles. E foi assim que nasceu a União Europeia. Então, logo depois, como eu falei, anos depois, outros países da Europa se juntaram a fazer parte da União Europeia. Então, começou com 6, depois foi chegando mais, né? Então aqui, ó, agora vai falar sobre hoje em dia como está, né? Hoje fazem parte da União Europeia 27 países. Estes países são Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Suécia. Então ao todo são 27 países. E aqui, como a gente já tinha visto, tem uma fotografia onde tem vários desses 27 países da Europa. Então vocês podem ver, ó, cada região está pintada de uma cor. Então aqui, ó, grande a maior que vocês podem ver, uma das maiores é a Suécia, que um dos países que é mais grande, uma das mais grandes. Da Suécia também é um país gigantesco. A França está aqui, a Espanha fica aqui embaixo, coladinho de Portugal, também colado da França. Então a Espanha tem colado com a França e Portugal. Aqui bem pequenininho aqui embaixo vocês conseguem ver Malta. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque ele é muito pequeno, então eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele é bem pequenininho, é um país bem disfarçado da Europa. Então, como a gente já tinha visto, agora nós vamos falar sobre como foi crescendo, né? Como foi crescendo a União Europeia. Em junho de 2016, o Reino Unido decidiu sair da União Europeia. Assim, desde 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido já não faz parte da União Europeia. Então, o Reino Unido foi um dos países que fizeram parte da União Europeia, só que em 31 de janeiro de 2020 ele acabou saindo. Então ele acabou saindo da União Europeia. Em junho de 2016 ele decidiu sair. Então foi um país que acabou que não aceitou a ideia da União Europeia, não aceitou essa ideia e acabou pulando fora da ideia. Aqui fala sobre os objetivos e os valores da União Europeia. Todos os países da União Europeia trabalham em conjunto para garantir que exista paz na Europa, as pessoas tenham uma vida boa, todas as pessoas tenham os mesmos direitos e ninguém é excluído, todas as línguas e culturas são respeitadas. A economia europeia é uma economia forte e os países usam a mesma moeda para fazer negócios uns com os outros. Então, aqui mostra o que a União Europeia faz. Então, ela tenta trazer a paz na Europa, tenta fazer as pessoas terem uma vida boa
Também não se respeita todos os tipos de pessoa, né? Porque é o certo a se fazer, ninguém é excluído lá, qualquer pessoa que tem uma opinião é respeitada. Todas as línguas e culturas são respeitadas também lá. E a economia do país é uma economia forte e os países usam o mesmo tipo de dinheiro, o mesmo tipo de moedas eles usam para fazer negócios. Aqui tem os países da União Europeia compartilham alguns valores importantes. Por exemplo, trabalham para garantir que todas as pessoas são tratadas da mesma forma e que os seus direitos sejam respeitados. Então, é o que eu tinha falado no trecho logo acima, que só reforçando que o objetivo deles é respeitar as pessoas, independente da nacionalidade, independente do que a pessoa faz, ele respeita. Por isso que foi criado, né? A União Europeia foi criada para trazer paz, para trazer um sossego para as pessoas que moram lá. E eu achei isso uma ideia brilhante da parte desses países. Agora ela está falando aqui sobre a paz na Europa. Depois da criação da União Europeia, não houve mais guerras entre os países que fazem parte da União Europeia. Graças à União Europeia, todos os países europeus colaboram em paz. Então, como eu tinha falado também no começo, que a Europa era um continente que sempre tinha um país ali que estava em guerra com outro. E com o nascimento da União Europeia, e pararam de acontecer isso, porque era o feito de criar a União Europeia já para não ter também guerras. É outro motivo porque a União Europeia foi criada, porque estava acontecendo muitas guerras entre os países que fazem parte do continente europeu. E aí, com a chegada da União Europeia, eles pararam de ter as guerras com os países que sempre estavam em guerra, sempre estavam tentando conquistar território, conquistar dinheiro. E aí agora deu uma parada, né? Ainda tem um ou outro, mas teve uma redução muito grande. Então isso já foi um ponto muito positivo para os países que criaram. Em 2012, a União Europeia ganhou um prêmio muito importante, o Prêmio Nobel da Paz. Este prêmio foi atribuído à União Europeia para assegurar a paz na Europa. Então, outra coisa que é bem interessante, que como a paz começou a surgir quando foi criada a União Europeia lá na Europa, eles ganharam até um prêmio em 2012, chamado o Prêmio Nobel da Paz, onde era o prêmio onde que um prêmio onde que é o continente que estava sendo que teve mais paz naquele tempo. E aí eles ganharam um prêmio que foi atribuído, e isso foi muito importante, né? Muita coisa melhorou depois que a União Europeia foi criada, né? A Europa começou a ser um continente mais de paz. Claro que ainda tem, né? Ou se vocês pesquisarem mais, você vai encontrar alguns países que ainda tem certa revolta um do outro. Mas a União Europeia melhorou muito o continente europeu. Melhorou muito mesmo. Por isso que eu sempre peço para vocês que é bom vocês sempre dar uma pesquisada nos meus vídeos, para você entender melhor o que eu estou falando, né? Porque, claro que eu tento passar sempre um conteúdo bom, um conteúdo legal aqui para vocês. Aí é bom também vocês pesquisarem se vocês ficarem curiosos. Aqui embaixo fala sobre a liberdade de circulação. A União Europeia permitiu que as pessoas fossem livremente de um país para outro. As pessoas podem viver, estudar e trabalhar no país da União Europeia se quiserem. Por exemplo, um português pode escolher ir viver para a Itália e trabalhar nesse país. Um belga pode estudar numa universidade da Grécia. Então, muito legal que também com a criação da União Europeia não tem mais essa coisa de uma pessoa que é de um país não consegue ir para outro porque não é permitido. Não tem, mesmo com o passaporte, eles ainda barram a pessoa por não ser de nacionalidade ou por ter preconceito porque a pessoa é um imigrante, e acaba que não deixam ele ir. Aí com a criação dessa organização, eles pararam. Agora meio que a União Europeia deixa as pessoas serem livres. Claro, né? Que eles pedem os documentos para você ir, né? Porque para você viajar para um lugar a outro, você tem que ter os documentos. Mas
ficou bem mais fácil as pessoas se viajar para outros lugares, né? Principalmente quem tem trabalho, né? Quem mora em um país, mas trabalha em outro. Então ficou mais fácil ainda. Aqui também, os bens e os serviços e o dinheiro também podem circular livremente de um país da União Europeia para outro. Como a gente tinha visto, o dinheiro, a União Europeia, desses 27 países, todos esses 27 países, ele é usado a mesma moeda para todos, mesma moeda, porque como é um grupo, né, todos escolheram usar a mesma moeda. A União Europeia no mundo. Aqui para terminar aqui, fala sobre o que a União Europeia no mundo beneficia. Então, a gente já tinha visto vários benefícios que ela fez, né? Mas aqui já tem mais ainda, né? E ainda vai ter mais. Claro, ainda tem muitas coisas que ela fez que não tá aqui, né? Que eu tentei trazer os principais. Mas se vocês quiserem saber ainda mais do que ela trouxe, eu recomendo vocês dar uma pesquisada. Vai estar. E pode pesquisar em qualquer lugar. No YouTube, no Google. Em qualquer rede vocês vão encontrar. A União Europeia no mundo. A União Europeia tem um papel importante no mundo, por exemplo, vende muitas coisas e serviços a outros países, também compra coisas a outros países, desta forma contribui para a economia mundial. Então um continente, é uma organização, né, que vende muitas coisas e serviços para outros países. Então tem muitas vendas que saem de lá para outros lugares. E também compra muitas coisas de fora. Países que fazem parte da União Europeia, que compram coisas lá, já que eles são muito, como é uma equipe, eles são muito unidos. Então não tem guerra entre eles. Eles também fazem compra, eles trocam produtos, eles podem fazer, eles têm essa liberdade, né? Porque foi isso que é a União Europeia. Foi isso que eles quiseram ser, que a paz, principalmente a paz, que era o que eles mais queriam, não estão conseguindo. Também eles ajudam milhões de pessoas que vivem em países pobres que ficam fora da União Europeia. Então, países que não estão na União Europeia, mesmo assim eles ajudam. Países que são pobres, que não estão na União Europeia, mesmo assim eles ajudam. Então, além de eles ajudar os países que já estão na equipe deles, eles ajudam os países de fora, países que não conseguem, países que são pobres, países que têm muitas mortes diariamente. Eles sempre ajudam. Os países sempre estão ajudando, que é uma coisa ótima, né? Tomara que continue crescendo cada vez mais. Tenta tornar o mundo um lugar mais seguro, onde as pessoas são tratadas de forma igual e as leis são respeitadas. Também é um grande objetivo dele que está sendo concluído, que é sempre tornar o mundo um lugar melhor para os seres humanos viverem, um lugar mais seguro, um lugar onde as pessoas são bem tratadas, e um lugar também que não tem preconceito, né? Se a pessoa é branca, se a pessoa é preta, se a pessoa é amarela, de qualquer cor, eles tratam da mesma forma. São pessoas sempre trazem o respeito, né? Tratar o respeito. Também, como eu tinha falado, comecei a última parte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou e não esqueceu de deixar o like, deixa um like para isso, deixa um like e também compartilhe o vídeo, né? Se você assistiu o vídeo até o final, muito obrigado, né? Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. Compartilhe ele, deixa o like, comente ideia de vídeo, né? Comente sempre ideia de vídeo, que tem várias ideias aqui que eu posto no canal, que foi ideia de inscrito, né? Ideia que veio a partir dos comentários. Então deixem aí que eu tô sempre de olho. Muito obrigado pelos 2K, né? Muito obrigado pelos 2.000 inscritos. Estamos fazendo vídeo, né? Em brevemente eu estou arrumando em brevemente, e muito em breve, né? Ainda não sei uma data certa, mas irá começar as lives aqui no canal. Então fiquem ligados para não perder. Eu vou avisar quando começar a ter live, né? Porque estou pensando em que tipo de live irei trazer aqui pro canal, mas fique tranquilo, o canal está melhorando, né? No começo do canal era vídeos, aí depois veio o short, e agora daqui a um tempo, né? Aí estou pensando, daqui a um tempo, muito em breve, começará a ter as lives do canal, que é muito boa para ajudar nas horas
do canal, que também estamos rumo às horas, né? Os 2.000 inscritos a gente já conseguiu, né? Os 1.000 inscritos, que era para monetização. Faltava as horas, mas também 2.000 inscritos é muito bom, né? Porque a nossa família está aumentando. E agora estou em busca das horas. Ainda falta horas. Só que com a ajuda de todos vocês e as lives que irei fazer, vamos com certeza conseguir a sonhada monetização do canal. Então, obrigado a todos que acreditaram em mim. Obrigado a todos que estão me assistindo. Obrigado aos que estão chegando agora, né? As pessoas novas que estão chegando agora nesse vídeo. Muito obrigado a todos. Então, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo.